Você já também teve situações, com certeza, em que tem um diálogo que você reparou, um diálogo mental incessante dentro da sua cabeça? Que voz é essa que fica dentro da nossa cabeça que não para de falar? Dá um passinho para trás, perceba se você não está próximo demais dessa voz. Sabe quando a gente vai dormir? Aí vem tudo aquele tipo de pensamento, bem na hora ali que você vai dormir. Será? Nossa, esqueci de ligar para o fulano. Será que eu esqueci a chave dentro do carro? A chave do meu escritório? Nossa, eu não posso esquecer. Acho que eu vou levantar agora e vou lá ver se essa chave tá lá. Meu Deus, mas eu não posso ir lá agora. Por quê? Porque eu tenho que dormir. Porque amanhã eu tenho que acordar cedo. Eu nem consigo aqui manifestar em voz alta na velocidade que os pensamentos são capazes de acontecer na nossa cabeça, não é mesmo? Já aconteceu na sua algo desse tipo? Eu creio que sim, porque é muito comum na maioria das pessoas, né? A gente fala o tempo todo, os pensamentos não param. Aí fica a pergunta: como a gente se livra desse tipo de pensamento? A gente precisa mesmo recuar, dar um passinho para trás e olhar para esses pensamentos de forma objetiva. Você tem que conseguir perceber que você não é esses pensamentos. Você não é parte dessa voz que fica matutando aí na sua cabeça, ok? Tá conseguindo aí acompanhar o meu raciocínio? Se você não é esses pensamentos, você é quem? Você é aquele que está vendo e ouvindo esses pensamentos, ok? Essa voz, ela pode falar o tempo todo na sua cabeça, o tempo todo. Só que uma coisa que você é qualquer coisa em você, menos essa voz. Senão você não estaria conseguindo ver e ouvir essa voz nos seus pensamentos. E para você conseguir atingir aí o seu verdadeiro crescimento, você vai ter que dar um passo importante de se diferenciar dessa voz. Você não é ela, esses pensamentos agitados. Você é quem ouve. E ainda, se você for analisar a maioria dos pensamentos que a gente tem diariamente, você vai ver que eles pouco importam. Olha que choque de realidade. O que eles são, na verdade, é um verdadeiro falatório mental e um desperdício de energia. Olha como a gente, sozinhos, conseguimos desperdiçar tanta energia. É como se você sentasse do lado da sua cama antes de dormir e começasse a pensar que você não quer que amanhã o sol nasça, o nascer do sol, né, que a gente ama. Não, eu preciso achar um jeito, achar uma solução aqui para esse sol não nascer amanhã. Você pode bolar o plano que for, você pode ter estratégias mentais, você pode colocar muita energia nisso, que simplesmente isso não vai acontecer. Amanhã o sol vai nascer. Então, independente dos seus pensamentos, a realidade vai acontecer. Tá acompanhando aí esse raciocínio? Vai chegar um dia em que você vai perceber que essa conversa incessante que você tem dentro de você, nós, né, temos seres humanos, ela não leva a nada. Ela não serve para nada. E não existe uma razão específica para que a gente entenda tudo o tempo todo.
Tem coisas que a gente realmente não precisa de entender. E se essa voz que está dentro da nossa cabeça, se ela não serve para nada, por que ela existe? Vamos tentar entender aqui, nesse papinho filosófico e real. Por que então ela existe? Pensa comigo, sabe aquelas chaleiras que você coloca para ferver e quando a água ferve, ela começa a apitar? Por que aquela chaleira apita? Porque ali dentro daquela chaleira, daquela água que está fervendo, tem muita energia, muita energia. E tem uma hora que essa energia tem que ser liberada. Ok? Agora você se compare a essa chaleira com os seus pensamentos. Esse acúmulo de energia que você tem, ele tem que ser liberado de alguma forma. Então, ele é liberado na forma desses pensamentos incessantes da sua cabeça. Olha outro exemplo que a gente faz no nosso dia a dia e você repara comigo se você faz ele também. Nós temos a maioria das pessoas, né? Talvez você tá assistindo aqui, você fala, eu não sou assim. Quero até ouvir um pouquinho da sua história. Claro, muito da sua história eu quero ouvir. Mas eu vou usar aqui o termo nós, né? Como seres humanos. A gente tem o hábito, muitas vezes, de descrever aquilo que a gente está vendo. Então, imagina que você está caminhando aí e você vê um ipê florido muito bonito. A tendência que a gente tem de falar, nossa, que ipê lindo, olha aquelas flores. E olha que esse exemplo é um exemplo ainda calmo, tranquilo, né? Outro exemplo, quando a gente está num carro e nós não somos o motorista, a gente está no banco de trás e a gente gosta muito de guiar o motorista ali do banco de trás. E a gente quer narrar tudo o que está acontecendo. Por que a gente faz isso? A gente narra porque, na verdade, a gente quer ter controle das coisas. E quando a gente narra, a gente tem uma apresentação do mundo de acordo com aquilo que eu estou vendo. E não uma apresentação do mundo de acordo com aquilo que o mundo realmente é. Por quê? Quando eu narro em pensamentos e até em palavras, o mundo ele é, entre aspas aqui, do jeito que eu narro que ele é. E dessa forma eu tenho mais controle sobre as coisas, que na verdade é um controle bem fictício. Estão acompanhando aí comigo? E aí, a nossa consciência, ela vai ficar lidando com a realidade que eu criei, com as minhas palavras e com os meus pensamentos, e não com a realidade como é, tal como é. Porque a realidade tal como é, na verdade, eu tenho controle nenhum sobre ela. Quando eu conto sobre a realidade, é como se eu desenvolvesse dentro de mim uma capacidade de controlar essa realidade lá nos meus pensamentos. É por isso que a gente fala do mundo mentalmente toda hora. É como se a gente descrevesse o mundo de um jeito que é um jeito que a gente vê, que a gente entende. Por quê? Porque desse jeito que eu descrevo o mundo sem parar nos meus pensamentos, eu consigo controlá-lo. Eu consigo controlar esse mundo. É uma ilusão. Então a gente pensa sem parar. Várias vezes a gente inclusive verbaliza sem parar.
não é mesmo? E dessa forma, a gente se sente totalmente empoderado, empoderada também, não é? Porque eu descrevi o mundo. Ah, o mundo é assim, é do jeito que eu tô pensando. Ou eu descrevo, né? Olha que bonito, e verbalizo isso. Ou uma tristeza, ou acontecimento, a gente faz isso o tempo todo com os nossos pensamentos. Até numa situação assim, para trazer um pouco mais de concretude, ó. Às vezes, vamos imaginar uma situação que você esqueceu a blusa e tá passando um frio e está voltando para casa a pé e tá frio. O que a gente faz normalmente sem pensar ou pensando muito? A gente verbaliza que está com frio. Ai, que frio, tá muito frio. E continua caminhando. Por que a gente fala isso? Para a gente descreve aquela situação e aí a gente tenha uma sensação que tem um pouco mais, ou que tem, né, o controle sobre aquilo. Mas pouco importa se o frio, se eu falar ou não, e o frio vai passar ou vai continuar do jeito que for, porque essa é a realidade. O que eu tô falando é o jeito que eu estou vendo. Mas eu já tenho aquela falsa sensação de controle. Ah, tá frio, mas eu tô já quase chegando em casa. E a hora que eu chegar lá, eu já ponho minha blusa, aí já vai passar, e eu já contei essa história para mim. Não, 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 tá sob controle. Tá tudo ok. Só que não é assim, né, gente? No mundo dos nossos pensamentos, há sempre algo que a gente pode fazer para controlar a realidade. Nesse mundo dos nossos pensamentos, porque a gente criou toda essa história de pensamentos. Então, na verdade, o que a gente quer ter controle? Só que a realidade, às vezes, ela é real demais para a maioria das pessoas, né? Como ela é real demais para a maioria das pessoas, a gente tenta um mecanismo para controlá-la. E aí, qual é a saída? Tá bom, a gente começou lá falando sobre o aceleramento mental, descobrindo que a gente não é esse pensamento, então a gente é quem observa. Por que a gente faz isso? A gente faz isso porque está acumulado de energia, essa energia precisa ser liberada de alguma forma. A gente libera essa energia em forma de pensamentos acelerados. A gente dá um passo além, a gente descreve verbalmente a realidade que a gente está vivendo. Porque quando a gente descreve a realidade é aquilo que eu falei e não aquilo que a realidade é. Como a realidade é aquilo que eu falei, eu tenho a falsa ilusão aqui, eu tenho a ilusão de que eu controlo essa realidade. E qual seria a saída? A saída é a gente relembrar que, na verdade, o que somos é aquela presença em nós que percebe esse falatório mental. Essa é a saída. É eu perceber que eu não sou meus pensamentos, eu não sou aquilo que está acelerado na minha mente. Isso é quem eu sou. Você é também. Faça um exercício de observação com você. E atenção a um dado aqui muito importante. Essa presença que consegue observar os pensamentos, ela é silenciosa. Ela é silenciosa, essa presença. E quando você conseguir perceber essa presença em você, você vai conhecer um dos grandes mistérios
da criação.